Hoje, terça-feira, dia do quadro Mercado Campina, um espaço da Campina FM dedicado ao empreendedorismo, e hoje o destaque é saúde. Vamos conversar com o médico Fábio Kennedy de Almeida Trigueiro, ele que é gastroenterologista. Dr. Fábio, que possui graduação em medicina pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente exerce cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia digestiva e cirurgia geral, atuando no Hospital Campina Grande. Dr. Fábio, que além de ser médico, é um empreendedor. Dr. Fábio, muito boa tarde, seja bem-vindo à Campina FM. Obrigado a vocês que fazem a Campina Grande FM, em nome de Fernando Soares, Davidson, o João Paulo está aqui com a gente, a Bruna Moraes. É uma rádio de grande audiência, é uma honra estar aqui e hoje contar aqui um pouco da experiência de um cearense que cheguei aqui com 11 anos de idade, em 1976, e vim estudar aqui em Campina Grande. Quem lembra ainda quais são os momentos daquela época? Eu estudei 7 anos no Colégio Pio XI, era o colégio de muito destaque aqui. Depois fui estudar no CEPUC, aí toda uma carreira de estudar, de passar em vestibular, e passei aqui em Campina Grande, cursei toda a minha universidade aqui, com muita honra, universidade que me engrandeceu muito e que me possibilitou ir para São Paulo estudar. Na época fui fazer especialização com o Dr. Henrique Walter Pinotti, para quem lembra, foi o médico que operou o presidente Tancredo Neves. Então fiz especialização em São Paulo, graças a Deus. Voltei para Campina, foi o local que eu comecei, e aqui fiz a minha carreira. Em 1992 a gente já estava voltando para trabalhar, e aí com isso abrimos uma empresa de endoscopia na época, né? Era uma clínica pequena e a empresa foi crescendo, adquirindo, vamos dizer, grande clientela, pessoas reconhecendo o trabalho que a gente fazia. E aí foi quando eu parti para fazer uma construção paulatina, e ainda hoje a gente ainda falta concluir algumas coisas, mas de qualquer forma a gente construiu o edifício que corresponde lá ao Hospital Campina Grande, que é na 13 de Maio. E aí é um serviço que vai sempre agregando pessoas, né? Sempre a gente está chamando colegas, convidando para trabalhar. Muita honra, hoje tem pessoas que trabalham que foram meus professores, né? E é muita honra você convidar um professor seu para ir trabalhar, e ele tem deles lá que são professores meus, eram professores meus, e eu tenho muita honra disso. E fui agregando serviços, que é a coisa muito difícil no mundo que a gente trabalha, que eu trabalhava inicialmente como cirurgião, endoscopista, e a área de cirurgia digestiva para câncer, cirurgia para tumores de estômago, de intestino, tumores de fígado. Então a gente começou isso daqui há muitos anos atrás. Doutor Fábio, o senhor não começou logo com o Hospital Campina Grande. A sua primeira empresa, digamos que foi uma clínica ali na Getúlio Vargas, na 13 de Maio. Exato, ali na 13 de Maio, ao lado do Parque do Povo. Eu inicialmente tinha uma edificação lá, que era uma edificação antiga. Eu sempre passava na frente, via aquela plaquinha lá, vende-se, vende-se, vende-se. De certa forma que em 96 eu entrei em contato com o antigo dono, né, proprietário, era o Rostan Agra, um senhor advogado e tal. Então fizemos uma negociação e eu terminei adquirindo a casa. E fui fazendo modificações e fiz reuniões com os engenheiros que hoje, eu digo assim, são segundos pais meus, né? Que é o doutor Perilo Ramos Borba, todo mundo conhece, a maioria dos prédios em Campina tem a assinatura do doutor Perilo. E o arquiteto, que inicialmente foi o doutor Geraldino Duda, um arquiteto que todo mundo conhece, que idealizou o Teatro Municipal, o Parque Evaldo Cruz. Então é um arquiteto muito bom. Mas devido a um problema familiar dele, ele disse: doutor, não estou em condições de continuar com a sua obra. Aí foi quando eu convidei o doutor Carlos Alberto para seguir comigo nessa construção, e seguimos até o fim com o doutor Carlos Alberto, que ainda hoje sempre me auxilia em algumas coisas, que quem constrói nunca para de fazer reforma e de dar manutenção. E aí doutor Perillo e doutor Carlos Alberto seguiram comigo sempre na edificação, e fazendo todas as adaptações que eram necessárias para funcionar a unidade hospitalar. Perfeito. Hoje o hospital atende que especialidades? Lá a gente atende assim,
a área ambulatorial. Nós já fizemos internações anos atrás, mas devido às condições modificadas dos planos de saúde, a gente passou apenas a atender na área ambulatorial. Aí na área de clínica médica, a área de ginecologia, a área de radiologia, incluindo ultrassom, mamografia, todos os raios-x, a área de densitometria óssea, que é uma coisa muito procurada devido à questão de osteoporose nas mulheres, principalmente na menopausa, que a pessoa perde muito cálcio durante a vida, e aí depois da menopausa o ovário fica sem produzir um hormônio que seria interessante para a reabsorção do cálcio na alimentação. Então ele fica com essa deficiência e com isso esse exame detecta essa falta de cálcio nos ossos, que é a densitometria. E a minha área, que é a área de gastroenterologia, que faz todos os exames de colonoscopia, prevenção do câncer do cólon, prevenção do câncer de estômago, e a área de oftalmologia, que também a gente está lá com ela, minha esposa é quem trabalha nessa área, e implementamos um serviço com série de equipamentos novos de alta tecnologia para atender nesta área também. Davidson Vitor, boa tarde. Boa tarde, Fernando, boa tarde, doutor Fábio. Gostaríamos de saber do senhor, com relação ao hospital, hoje a estrutura do Hospital Campina Grande, ela dispõe para atender basicamente quantas pessoas e se atende, quais os convênios, né, que são procurados pelo hospital? Olha, nós atendemos hoje, o nosso mercado é um mercado bem diversificado. Nós temos pessoas de baixa renda, pessoas simples, que a gente tem um atendimento diferenciado, com preços especiais conforme as necessidades. Atendemos ao plano de saúde e atendemos também pessoas diferenciadas. Então o preço é muito acessível. Os planos de saúde, atendemos todos os planos de saúde, é aberto a todos os planos. Teve uma época que a gente atendeu até o SUS, aí 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente atendia o SUS numa escala bem diversificada, mas o SUS houve uma implantação de serviços próprios, como lá no Hospital Pedro I e no hospital antigo do Hospital Edgley, então houve uma desincentiva às clínicas a prestarem esse tipo de serviço, mas chegamos a atender até o serviço do SUS. E a capacidade de atendimento, lá nós temos uma capacidade, devido a ter uma estrutura física bem ampliada, nós temos hoje 6 andares funcionando do edifício. Então o setor de imagem, plena capacidade de atender 40, 50 pessoas por dia. No serviço de ultrassom faz 20, 25 pessoas ao dia. No serviço meu de gastroenterologia nós chegamos a fazer 15, 16 pessoas ao dia. Então no total assim deve dar umas 60 pessoas por dia que nós atendemos nos setores de imagem, entendeu? Para você que está chegando na Campina FM neste momento, nós estamos conversando com o médico gastroenterologista, Dr. Fábio Kennedy de Almeida Trigueiro. Dr. Fábio, quais são as patologias que chegam com mais frequência lá no Hospital Campina Grande? Olha, isso é uma coisa assim que, como a gente trabalha especificamente e falando do meu caso, de aparelho digestivo, então nós temos uma incidência muito alta de câncer do cólon, câncer do reto e o câncer gástrico, que são as patologias do aparelho digestivo que tem maior incidência. É a terceira causa de morte, só para deixar mais lembrado, é o câncer do aparelho digestivo. Então a prevenção através da colonoscopia, que eu, quando iniciei aqui a colonoscopia, isso em 91, estava começando na nossa região aqui, eu e outros colegas iniciamos esses exames a fazer em 91. Então foi um exame que tornou assim, na época havia uma restrição muito grande para as pessoas não querer fazer a colonoscopia, porque é um exame que faz, vamos dizer, muitas pessoas têm um pudor da análise do intestino, né? Devido à própria formação da pessoa simples, acha que é um exame que descaracteriza a pessoa. Não, é um exame que é necessário, depois de certa idade é necessário a pessoa fazer a sua prevenção. E com os remédios anestésicos, medicações sedativas que a gente usa, praticamente não tem desconforto, dolorimento. Só em alguns casos a pessoa tem aderências do intestino, cirurgias prévias, então essas pessoas apresentam mais dificuldade de fazer o exame. O de endoscopia é um exame já bastante divulgado, já é uma prática quase que rotineira, todas as pessoas fazerem de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, fazer sua endoscopia. Então são exames preventivos, altamente necessários para prevenir a terceira causa de morte na nossa sociedade.
Perfeito, doutor Fábio. E como são tratadas essas patologias? Existem as cirurgias, quais são as cirurgias que podem tratar os pacientes com essas patologias? Existe o tipo histológico, conforme o tipo histológico. No câncer do esôfago, por um exemplo, existem dois tipos principais. É o epidermoide, que é um câncer do epitélio superficial do esôfago, e o adenocarcinoma, que é um tipo de câncer que é na transição entre o esôfago e o estômago. Então, o tipo escamoso, ele pode receber tratamento através da radioterapia. Há melhoras, mas isso pode ser apenas inicial. A cirurgia é sempre o resultado final do paciente. Não existe cura completa com radioterapia e desse tipo de câncer. E os adenocarcinomas são os cânceres da transição, os cânceres do esôfago e os cânceres de estômago. Os tratamentos quimioterápicos são complementares à cirurgia. Isso é uma coisa consolidada. Agora, recente, estive em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e a gente estava conversando com o doutor Ivan, que foi meu professor, e justamente isso. Existem alguns casos em que as pessoas acham que só a quimioterapia vai resolver, e não é bem assim. Os casos serão postos para a quimioterapia após a retirada da massa tumoral maior. Então, o que ficou, isso será tratado a posterior com quimioterapia, e não exclusivamente quimioterapia ou radioterapia. Isso nós temos vários trabalhos publicados, que a quimioterapia será sempre a complementar à cirurgia. Ô doutor, com relação a essa quantidade, né, esse aumento de pessoas com problemas digestivos, o senhor acredita que é consequência de uma má alimentação do brasileiro? A questão, Davis, é o seguinte, é que nós estamos na era da informação. A era da informação mudou muitos conceitos e muitas estatísticas. Você imagina, 30 anos atrás, não se sabia a quantidade real de pessoas que tinham um câncer. Uma família tinha um câncer, morria, ninguém dizia. Agora, a notícia sai até na rede social. Então, há uma divulgação maior. As estatísticas, com certeza, aumentaram devido aos hábitos de vida, ingesta de bebida alcoólica, o fumo, está diminuindo o fumo, né? A gente sabe que na década de 70 as pessoas fumavam mais, mas está diminuindo, mas mesmo assim as estatísticas começam a subir. Então, a gente sabe que defensivos agrícolas são uma grande causa de câncer. Existe na nossa região aqui a bebida alcoólica. Essa é um fator crucial. E existe também os componentes genéticos, hereditário, entendeu? Aí, associado a isso, nós temos o quê? Maior procura por exames, por diagnóstico. Por isso que mostra um maior volume, porque nós estamos vendo constantemente pessoas fazendo exame. Há 30 anos atrás as pessoas não tinham tanto acesso assim. Então, duas coisas, a informação torna a coisa mais visível e depois os meios diagnósticos permitiram que mais facilidade se descobrisse essas doenças. Perfeito. Nós teríamos algum tipo de alimento e de bebidas que fossem mais ou que sejam mais agressivas ao estômago? Com certeza. Olha, os alimentos que contêm sal, ele é a principal causa de câncer do esôfago. Os alimentos salgados, os alimentos com conservas, esses alimentos, eles são contraindicados. Por isso que a gente diz que onde tem, no Chile, por exemplo, tem uma alta estatística de câncer do esôfago, porque lá eles comem muitas coisas salgadas, é o estilo de alimentação. Por exemplo, o japonês, quando ele vai para os Estados Unidos, ele deixa de ter uma alta incidência que tem no Japão de câncer gástrico e passa a ter uma alta incidência de câncer da transição esofogástrica, porque mudou a alimentação. Então o japonês tem alta incidência de câncer de estômago. Quando ele vai para os Estados Unidos, a geração dele em 30, 40 anos, ele muda a alimentação para comer mais fast food, esse alimento, e aumenta uma chance de ter câncer na transição. Associado a isso é a contaminação pelo H. pylori, que é um germe que foi descoberto em 1980, que ele é um fator tão quanto o fumo responsável por câncer no estômago, porque o fumo é para o pulmão. A gente sabe isso, que é a principal causa, fator relacionado a câncer de pulmão. E o H. pylori é a principal causa relacionada ao câncer gástrico. Doutor Fábio, algumas pessoas, após ingerirem bebidas como cerveja, refrigerantes, ou fazer a ingestão de algum tipo de alimento massa, por exemplo, apresentam a famosa azia, aquela queimação.
esse sinal da azia, da queimação, indica que o indivíduo está com algum problema gástrico? Com certeza. A azia é um sintoma relacionado à hiperacidez. A hiperacidez, ela dá o primeiro reflexo através da azia. Pode ser dois tipos de problema, ou a doença do refluxo, a esofagite, ou uma úlcera que o indivíduo esteja desenvolvendo. As nossas úlceras, na nossa região relacionada a H. pylori, são mais a úlcera do adenal. No caso da azia especificamente, poderá também estar relacionada ao uso de anti-inflamatórios, que é uma coisa muito disseminada na nossa região, a compra de remédios sem receita. Então o indivíduo tem uma pancadinha na perna, uma dor nas costas, então vai lá na farmácia, compra aleatoriamente. E aí constantemente nós estamos recebendo essas pessoas, porque lá eles vão apresentar uma úlcera no estômago, uma esofagite. Então são esses sintomas que a azia dá uma indicação, e o médico tem logo que vamos partir para examinar, porque ali a gente tem que investigar se tem uma outra coisa. Ô doutor, quando a gente fala, né, Fernando, de alimentação, as pessoas se interessam bastante, tem aquela questão, é mito ou verdade? Eu vou trazer uma curiosidade aqui que muita gente pergunta com relação à bebida na hora do almoço. Isso aí atrapalha a digestão? A bebida, se for só uma dose de vinho, tem gente que gosta de tomar uma dose, uma coisinha pequena, não tem problema. Agora, se o indivíduo vai tomar 3 cervejas, aí de tarde ainda quer trabalhar, aí não dá. E quando eu falo bebida, não necessariamente bebida alcoólica, né? Líquidos em geral. Bebida alcoólica, como eu falei, uma dosezinha de vinho e tal, não vai atrapalhar ninguém. O italiano toma isso constantemente. Na hora da refeição, eles tomam uma dosezinha lá. Mas o líquido na refeição não é recomendado, porque o indivíduo ingere o alimento sólido. Aí quando ele toma o líquido, aquilo já dá uma sensação de enchimento completo do estômago. E é isso que faz que aconteça o refluxo. Você come o alimento sólido, deverá esperar pelo menos 1 hora para tomar líquido, porque se tomar líquido durante a refeição, acontece o refluxo, e é isso que reflete a azia. O refluxo é fruto de um líquido ácido que retornou para o esôfago. Perfeito, doutor Fábio. Estômago, obesidade e câncer, tem alguma relação? Certeza. A obesidade é uma doença que vem com muitos outros associadas, como a hipertensão, o diabetes, a pressão alta. Ela concorre muito para o obeso desenvolver arteriosclerose. E aí isso propicia o quê? Toda uma série de problemas vasculares, como retenção de líquido nas pernas, aquelas pernas inchadas do obeso. Há problema da insulina, porque o obeso não faz uma boa captação periférica e com isso vai desenvolver um diabetes tipo 2. E aí o câncer, não só o câncer de estômago, que não tem relação, mas devido ao alimento que ele come, o obeso come muita massa, come muito óleo, muita mostarda. Então ele vai ter uma maior presença disso. Mas o câncer do colo, o câncer do endométrio e o câncer de mama é muito mais frequente no obeso. O câncer de mama, muitas vezes eles são descobertos depois de feita a cirurgia. Já aconteceu comigo quando paciente meu que eu operei aqui de obesidade, quando o doente emagreceu, que foi fazer o exame de mama, aí o mastologista ficou assustado. Olha, você vinha aqui comigo todo ano, fazia a mamografia, fazia ultrassom, mas deixa que a mama era muito grande. E aí quando emagreceu, diminuiu a mama, o exame ficou muito mais detalhado. E aí com isso foi detectado, foi operada e ficou boa depois da cirurgia que retirou esse nódulo na mama. Perfeito. Nosso ouvinte Almir Bento, ele está perguntando se alimentos ou bebidas do nosso dia a dia, como o café, refrigerante e a bebida alcoólica, o pão e o bolo, podem ser ofensivos ao trato digestivo. Eu acho, é o Bento, né? É, Almir Bento. Eu acho, Bento, é o seguinte, tudo tem que ter a sua moderação, não pode exagerar. O alimento tem que ser comido bem cozido, com uma boa preparação, um alimento saudável, de boa origem, sem ter agrotóxico, bem lavado, vai ser saudável para você. E a bebida tem que ser moderada. Se tiver de beber, beba uma quantidade moderada, nunca exagerar e não associar isso a fumo, não é?
Tá chegando o verão, muita gente gosta de ir pra praia e começa a fazer certos tipos de dietas para chegar na praia com um corpo bonito, apresentando um corpo sarado, saudável, né? A pergunta é: em que medida a dieta pode ser responsável pela inflamação do trato digestivo? A dieta é uma coisa fundamental. A gente vê hoje que nossa sociedade está com as pessoas obesas na faixa de 16 a 17% da nossa população em obesidade grave. Então, há uma campanha hoje mundial nos Estados Unidos, todos os restaurantes têm que fornecer a quantidade de caloria dos alimentos fornecidos, seja sanduíche, seja um prato, ele tem que ter uma quantidade aproximada de caloria. Nós aqui ainda não chegamos a esse nível de dar essa informação para as pessoas da caloria de cada alimento que é comprado no supermercado, no restaurante. Mas precisamos chegar a esse nível. Então a dieta é fundamental para você ter melhor qualidade de vida, ter um equilíbrio na sua saúde. A gente vê que as pessoas obesas, elas têm uma diminuição na expectativa de vida de aproximadamente 17 anos. Isso é muito assustador. Verdade. Algumas pessoas obesas não conseguem perder peso fazendo atividade física ou não conseguem fazer atividade física, como João Paulo. Estão recorrendo à bariátrica. É uma solução? Olha, a bariátrica é o último recurso, não tenha dúvida. Pessoas que não conseguem, com a alimentação, com exercício físico, mudança totalmente do seu estilo de vida, se não conseguir fazer isso, a gente sempre diz, olha, a única saída seria uma cirurgia para reduzir o estômago. Existem outras formas também de reduzir o peso. O balão gástrico é uma também que aqui foi o primeiro caso médico a botar o balão gástrico aqui em Campinas, isso há mais de 20 anos atrás. A gente iniciou esse programa de tratamento de obeso e inclusive colocando o balão. Nós temos uma experiência razoável na colocação de balão e também na cirurgia bariátrica. Então o balão ele é uma coisa temporária que não precisa de cirurgia, é colocado dentro do estômago e a gente bota o volume dele aproximadamente 600 a 700 ml de líquido e aquilo fica dentro do estômago durante 6, 7 meses. Com isso a pessoa vai emagrecer devido à saciedade. Ele se sente saciado e com isso diminui o volume alimentar. Perderá aproximadamente 15% do peso. Não é uma forma de tratar, mas é uma forma de dar uma ideia de que se a pessoa permanecer depois de retirado o balão com exercício, com dieta, ele será beneficiado com o balão, porque o balão não pode ser feito e ficar lá eternamente, tem que tirar durante 6, 7 meses. Então depois disso, permanecendo em dieta, fazendo exercício físico, o benefício do balão permanecerá pelo resto da vida. Pessoas com pressão arterial alta também podem submeter a este procedimento cirúrgico? Olha, dificilmente um obeso terá pressão normal. Então, quando eu comecei a operar, o obeso, eu saí daqui e fui a São Paulo fazer, vamos dizer, já trabalhando aqui em Campina, a obesidade, nós começamos aqui mais ou menos 99, 2000. Então fomos lá fazer treinamento com o Dr. Arthur Garrido, que era a maior autoridade no Brasil em cirurgia de obesidade. E aí, Dr. Garrido sempre dizia para nós, olha, você não vai operar nenhum obeso com pressão normal. O que tem é que você manter ela controlada para não subir demais durante a cirurgia, mas não vai ter pressão normal. E aí, quando a gente chegou aqui, os colegas anestesistas ficavam, a pressão tá alta, disse, olha, vamos melhorar um pouco aí, uns 20%, 30% do valor que está, para a gente conseguir fazer a cirurgia. De certa forma que fizemos bastante cirurgia, graças a Deus os doentes foram todos beneficiados com perda de peso e tem até colega de vocês aqui que a gente já operou, mas a questão é que a melhora da pressão só vai ser efetiva depois da perda de peso. Nunca se vai conseguir, com remédio, um obeso mórbido melhorar para poder entrar na cirurgia. Ele não vai operar nunca, porque ele vai sempre operar com a pressão um pouco mais elevada do que as pessoas normais. A diabetes também atrapalha a cirurgia? Ou impede que ela seja feita? Não impede. Tem que estar controlada. Não podemos operar um obeso com diabetes, com glicemia, vamos supor, de 250, 300, que vai dar vários distúrbios metabólicos pós-operatório. Então, o que a gente sempre pede ao endocrinologista é que faça
um controle, apliquem uma insulina, tem vários medicamentos que podem ser aplicados e essa glicemia vai ser controlada. Não vai ficar com 80 nem com 90, mas vai estar sob controle. O importante é que tenha um controle abaixo de 150 para poder a cirurgia ser feita. Existe uma faixa de idade em que é permitida fazer a cirurgia bariátrica? Olha, a Sociedade Nossa de Cirurgia Bariátrica, ela estabelece acima dos 18 anos e abaixo dos 65 anos. O que é que acontece? Existem pessoas além desses limites, é isso aí, ponderar essas situações. Pessoas muito idosas, a gravidade da cirurgia, a gravidade da situação clínica dela. E as pessoas mais jovens, ponderar se ainda há, porque a cirurgia há uma dificuldade de receber metabólitos. Se é uma pessoa adolescente que não se desenvolveu completamente, não vai operar, vai esperar chegar o momento de consolidação óssea. Então a gente sempre diz acima dos 18 anos, abaixo dos 65. Se for uma pessoa com 17, 16 anos, mas já está com a compleição física completa, a gente pode também indicar. O senhor falou do surgimento, né? Como foi que surgiu a ideia de instalar o Hospital Campina Grande. E eu queria saber por que escolheu o nome da Rainha da Borborema para o seu hospital. Pois é, olha, na época lá eu conversando com as pessoas que trabalhavam com a gente, olha, não tem nome mais bonito do que associar a cidade. Eu que vivi a minha vida inteira aqui, estudei, fiz todas as minhas amizades aqui na cidade e achei que para engrandecer a própria instituição, para usar a cidade, isso serve de divulgação, e isso foi uma das ideias minhas, foi no sentido de engrandecer e facilitar o próprio acesso das pessoas ao nome. É uma cidade bastante divulgada e aí na nossa discussões, olha, só acrescentar o nome hospital na frente, ficaria um bom nome, não existia nenhum nome assim nessa, as pessoas geralmente querem colocar o próprio nome, o nome de parentes, o nome de alguma coisa assim estrangeira, e eu não sou muito pé no chão, eu sou muito bairrista, eu gosto muito de ter o nome das coisas que a gente tem aqui, e aqui é onde eu fiz a minha formação, a minha carreira de médico, né? E aí eu achei que seria um nome que ficaria muito legal. Doutor Fábio, quem quer fazer contato com o hospital, quais são os canais? Telefone, redes sociais, tem uma página na internet, como é que funciona? Olha, o hospital tem o Instagram, HCG Hospital Campina Grande, tem o Google, uma página no Google com o Hospital Campina Grande, pode ter acesso. No Facebook também tem Hospital Campina Grande. E a localização, nossa porta de visita é a localização. A gente tem que entender que hospital, médico, precisa de divulgação, mas precisa de trabalho prestado. É isso que faz diferença. Eu sempre digo às pessoas, não adianta querer uma carreira meteórica, de fazer milhares de propaganda, milhares de mídia, se você não tem experiência no que faz. Então, as pessoas estão comigo, sabe? A gente faz uma propaganda necessária para que as pessoas acessem o seu trabalho. Mas não é só propaganda, tem que ter experiência, tem que ter expertise. Isso eu digo porque, depois de tanto tempo, eu vejo hoje que cada vez mais nós lá, e eu em particular, vejo que tem que aprender muita coisa. Isso tem que se esforçar em cada curso que eu vou, em cada atividade científica, a gente vê que medicina está em constante ebulição. Doutor Fábio, qual seria a sua mensagem final para quem deseja ter uma vida boa, saudável? Olha, nós falamos de economia aqui. Esse é o objetivo. Vou acrescentar à sua pergunta a questão de como empreender. Então, empreender no nosso meio é muito difícil. Por quê? Porque a gente hoje vive com a sobrecarga de impostos, taxas. Então a empresa assim, sofre uma avalanche de pedidos obrigatórios de pagamentos. Taxa, você imagina, de todas as coisas que as empresas de saúde se envolvem: CRM, taxa de vigilância, taxa de
Olha, é tanta taxa, Burocracia a enorme. gente vai passar aqui o dia todo dizendo o nome de taxas. Então eu sempre digo às pessoas que conversam comigo, nós no Brasil precisamos haver uma mudança radical no sistema tributário. As leis trabalhistas já sofreram umas modificações no governo Temer, isso ajudou muito, mas precisamos ser mais simples no nosso sistema tributário, porque as empresas são muito penalizadas. Então, sempre que alguém quiser se propor a investir, tem que saber que a retirada, os retornos desse investimento são muito difíceis. E os proprietários, os investidores serão os últimos a retirar, porque você tem que pegar as sobras da empresa. Eu sempre digo outra coisa, as maiores empresas no Brasil hoje estão aí na situação que estão, porque para a sobrevivência dela fizeram, eu sempre digo, um acordo assim, às escusas, não é? A gente sentiu orgulho de falar em Odebrecht, Andrade Gutierrez. Então todo mundo sentia orgulho de falar, e hoje vocês vejam as empresas absolutamente quebradas. E aí as empresas menores não têm que tomar essas empresas como exemplo, elas têm que tomar a sua maneira de trabalhar. E a maneira que eu digo é que não espere grande lucratividade, mas seja perseverante, se dedicado. E é um ponto fundamental, uma empresa não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, ela é full time. Então os administradores têm que pensar que uma empresa não tem 13º, não tem férias, uma empresa ela é full time e não tem assim um nome. São as pessoas que fazem a empresa, são as que estão com você, são aquelas pessoas que estão ali o dia todo enfrentando a frente, a retaguarda da empresa, e a gente tem sempre que agradecer a essas pessoas que estão com você. Aqui trouxe a minha amiga aqui, Rafaela, trabalha com a gente lá, e aí todos os que estão conosco participam do engrandecimento dessa empresa. E é essa mensagem: valorize as pessoas que estão do seu lado. Muitas vezes a gente cobra, mas faz parte. É uma empresa que não tem assim uma rotina, a gente tem que pedir mais empenho, mais dedicação, mas isso é natural. Isso é natural em todo trabalho. Todos nós só temos sucesso se haver empenho e dedicação. Pois é, ser empreendedor no país não é fácil. Essa foi a mensagem do médico e empreendedor Dr. Fábio Kennedy, que participou hoje do quadro Mercado Campina, que volta na próxima terça-feira. Dr. Fábio, muito obrigado pela sua participação no programa. Suas informações foram muito úteis, relevantes para a sociedade de Campina Grande, para os nossos ouvintes. Verdadeiro serviço público. Eu agradeço a vocês por esse trabalho que vocês fazem aqui, eu sei que é com muito carinho, uma empresa. Eu cheguei aqui em 76 e me parece que foi inaugurada por essa 78. Mais ou menos aí nessa época aí que foi inaugurada, e a gente sempre falava Rádio Campina Grande, e hoje eu estou aqui. Que ontem fez 41 anos. Estou aqui fazendo minha própria dedicação aqui, de que o trabalho é a coisa mais importante. E eu assisti uma vez uma palestra de Antônio Hermílio de Moraes, e ele subiu os degraus lá da plateia e foi com muita dificuldade levado por uma secretária. Ele disse: olha, eu comecei ajudando meu pai, e aqui hoje eu estou trabalhando depois de 60 anos de trabalho, ele contando, e acho que a vida é essa daí. Não existe vida só de mordomia, de gasto. A vida é trabalho e, lógico, tem que ter lazer agradável. Perfeito, são 12h40. Conversamos, portanto, no quadro Mercado Campina com o médico Fábio Kennedy de Almeida Trigueiro. Estaremos de volta com esse quadro na próxima terça-feira.